Olá pessoal, tudo bom? Estou de volta para apresentar para vocês um outro autor, João Márcio. Ele escreveu a obra O Espiritismo e o Encontro com a Própria Sombra. A importância de conhecermos um pouco mais sobre a história e a obra do João Márcio é porque no Brasil há quase 4 milhões de adeptos ao Espiritismo e no mundo todo 30 milhões. Agora eu vou deixar vocês com o João Márcio e logo mais eu volto. Olá, tudo bom? Meu nome é João Márcio e desde cedo eu sempre gostei de ler esses assuntos sobrenaturais, sobre os mistérios da vida, os segredos da existência. E logo eu comecei a ler Teosofia de Blavatsky, Rosa Cruz de Max Rendel, dentre outros. Até que um amigo meu, do qual eu sou eternamente grato, amigo Jardel, chegou na minha casa com o Evangelho segundo o Espiritismo. E ali, na calçada da minha casa, começou a minha iniciação. Todo dia esse amigo levava um livro espírita, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, a Gênese, e a gente foi lendo outras obras complementares. E a gente foi estudando, nós dois juntos, na calçada de casa, e se apaixonando cada vez mais por essa doutrina. Eu já tive algumas experiências espirituais, embora eu não seja médium, no sentido ostensivo da palavra. A experiência mais tenra idade que eu lembro, quando aos 12 anos, eu estava dormindo e eu vejo minha mãe levantando da cama. E eu vou atrás dela, perguntando, mãe, o que está acontecendo? Isso no escuro. E quando eu chego perto da cozinha, a minha mãe fala no quarto, menino, eu estou aqui, o que você está fazendo aí? Eu corri apavorado, voltei para o quarto apavorado, morri de medo. E nesse momento, anos depois, naquele momento eu não soube entender o fenômeno, anos depois que eu fui entender que eu tinha visto o espírito dela, ela estava dormindo, no período de emancipação da alma, ela tinha saído e eu tive essa percepção. Pois bem, depois daí várias outras experiências espirituais, desdobramento consciente, de regressão à vida passada espontânea, que a gente pode contar em outra oportunidade. A questão é que eu fui crescendo e eu chego à casa espírita diferente de outros companheiros. A maioria chega na casa espírita pela dor, pelo sofrimento, perdas, doença. Eu cheguei pela curiosidade. Era um assunto que me interessava. Comecei na primeira casa espírita, a gente fundou a Mocidade Espírita, um grupo de teatro, fizemos um trabalho social muito bonito que hoje continua lá. Depois participei da fundação de outro grupo espírita, lá nós fundamos o primeiro jornal espírita da cidade. E tendo contato com todos esses trabalhos, eu fui percebendo que existem algumas práticas dentro da casa espírita equivocadas. Existem algumas posturas que eu achava não muito condizente com os princípios doutrinários. Mas eu guardava para mim, para evitar polêmica. Tentei me abrir e verbalizar para alguém disse que não era muito bom falar daquilo, enfim. Me colocaram aquele axioma do André Luiz Emmanuel, que o silêncio é uma prece. O mal não merece comentário em tempo algum. Bem, esses dois axiomas estão sendo usados no movimento espírita de forma equivocada. Não é para deixar o equívoco permanecer, não. É outro contexto. Enfim, mas naquele momento, com a minha imaturidade, eu preferi me calar e deixar que aquelas posturas equivocadas, que não condiziam com os princípios doutrinários, continuassem. Só que eu fiquei aquele sentimento de tem algo errado. Até que me caiu nas mãos as obras do espírito Hermance Dufour, o espírito que se manifesta através do médium Vanderlei Soares de Oliveira. E eu disse, puxa, é isso. É isso. O que ela está colocando aí são coisas que eu vivenciei na casa espírita e achava que não era correto, mas eu fiquei para mim. Então aquilo me deu ânimo e coragem para escrever essa obra. O Espiritismo e o Encontro com a Própria Sombra. Logo na introdução do livro, eu explico o conceito de sombra. Segundo Carl Gustav Jung, criador do conceito, sombra é tudo aquilo que não queremos ver em nós mesmos. É uma parte da psique, da nossa alma, que rejeitamos, reprimimos ou recalcamos. Invernizamos, ocultamos, disfarçamos.
Enfim, é a sombra humana. E Jung trabalha isso no campo individual. Nesse livro, eu tentei fazer algo singular e único no movimento espírita. Eu trabalho a sombra coletiva, ou seja, é a sombra do movimento espírita. E o que é que tem nessa sombra do movimento espírita? Bem, o presidente, Sr. Carlos, nome fictício, ao final da reunião vai deixar sua esposa em casa e diz: olha, eu tenho uma reunião agora de última hora, preciso ir, daqui a pouco eu volto. Só que não existe reunião nenhuma. O presidente Carlos do Centro Espírita vai encontrar-se com a amante. Lá pela meia-noite ele volta para casa, a esposa pergunta: como foi a reunião, meu amor? Foi bem, eu não quero muito pergunta que eu estou estressado, foi uma reunião estressante, vou dormir até amanhã, meu amor. Você já viu alguma palestra espírita abordando casos como esse? Não necessariamente o presidente da casa espírita, um trabalhador da casa espírita que trai a esposa, que por acaso a esposa também trabalha na evangelização infantil. São assuntos tabus. O movimento espírita evita tocar neles, porque são polêmicos, porque traz à tona a sombra do movimento espírita. Outro caso. Você já ouviu falar no suicídio de trabalhadores espíritas? Não? Saiba, infelizmente, que existem vários casos de trabalhadores espíritas que cometeram suicídio. E o Centro Espírita não foi capaz de ajudá-los. Esses temas estão todos dentro de uma caixa preta do movimento espírita. É preciso trazê-los à tona. Reforma íntima não é apenas visualizando luz, luz, luz. Pense positivo, pense positivo. Não. É preciso enfrentar nossas sombras. Enfrentar esses conteúdos tabus, entre aspas, polêmicos, e que causam tanto machucado e ferido no trabalhador espírita. O índice de depressão é alto no movimento espírita, de transtornos psicológicos é alto. Quem vai cuidar dos trabalhadores espíritas? A casa espírita, além do trabalho social, que é belo, de inestimável valor, o trabalho mediúnico, precisamos ter um desenvolvimento psicológico para trabalhar essas questões mais íngremes e mais ásperas. E essa obra faz isso. Toca em todos os assuntos polêmicos, tabus, mas que são fundamentais para a nossa verdadeira transformação moral, nossa expansão da consciência. Lembrando o Espírito de verdade. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Tem grupos espíritas invertendo a instrução antes do amai-vos. Fora da caridade não há salvação. Ao desencarnarmos, ninguém vai perguntar se você acreditava no Nibiru, na data limite. Vão perguntar o que você fez com as ferramentas que a doutrina espírita te deu para a tua transformação moral e para a capacidade de servir ao próximo, seja ele de que agremiação for. Mais importante, e agora eu quero terminar essa mensagem lembrando isso, mais importante do que vestir a camisa da casa é vestir a blusa da causa. O conhecimento por si só leva à vaidade. O autoconhecimento é que leva à humildade. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Boa leitura para todos. É uma leitura impactante, mas transformadora. Até a próxima. Então, pessoal, o que vocês acharam da obra? Gostaram? Olha só como é fácil adquirir. Basta entrar no site editoradosfrades.com ou escolher a livraria de sua preferência, tá ok? Eu fico por aqui e na próxima eu volto com o autor ou a autora revelação. Até mais!